Porque agora Deus apresenta ao mundo quem é que vai julgá-lo. Chegou o juiz. E quem é esse juiz? 31. Deus estabeleceu um dia, ele já marcou o dia, em que julgará o mundo com justiça, tendo antes sido paciente, mas agora ele já marcou o dia do juízo. E ele já designou o juiz, por meio de um homem que escolheu. Um dos versículos que provam a plena humanidade de Jesus. Por que que o Filho de Deus tinha que ser homem? Porque nós não podemos ser julgados por anjos. Um de nós tem que ser o nosso juiz, o nosso Salvador e o nosso juiz. E Deus designou Jesus como sendo o nosso Salvador e o juiz do mundo. Deus designou um homem que vai julgar o mundo. É Jesus. Deus homem, plenamente humano. E essa é uma das razões porque sempre temos dito aqui, que quando ele ressuscitou dos mortos, algumas pessoas pensam que quando Jesus subiu ao céu, com o corpo da ressurreição, depois que passou a primeira camada de nuvens, que olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo, ele jogou fora a natureza humana dele, não é? E voltou a ser espírito. Não. Ele continua Deus homem por toda a eternidade. Ele adicionou uma natureza humana à sua pessoa. Para todos sempre ele é Deus homem. Por isso é que é um homem que vai nos julgar. Por isso que Paulo diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tinha que ser um de nós. E Deus já designou o juiz, já designou o dia, e Deus agora chama todos que se arrependam. Mas por que Jesus? Qual é a prova de que ele é o juiz? Final do verso 31, deu certeza disso a todos, ressuscitando de entre os mortos. A razão pela qual Jesus ressuscitou dos mortos não foi somente para garantir a nossa justificação e que um dia nós ressuscitaremos também, mas ele é o primeiro da nova raça, do novo mundo. Todos os outros que ressuscitaram antes dele morreram depois, como Lázaro. Ele é o primeiro que ressuscita para viver eternamente. E, portanto, ele é o cabeça dessa nova raça e, como tal, o seu juiz. A ressurreição é a prova de que Cristo é o juiz do mundo. Como ele mesmo diz, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho entregou todo o juízo. Está lá no Evangelho de João. Mas quando Paulo fala em ressurreição, aí a paciência dos atenienses, não é? Que a tensão já vinha subindo, né? Os atenienses estão dizendo, peraí, esse cara está dizendo que a gente está fazendo tudo errado aqui, né? Mas quando Paulo fala em ressurreição, ele é bruscamente interrompido, verso 32 em diante. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram. Nós já vimos por que na segunda-feira passada. O conceito de ressurreição para o grego era inconcebível, tanto para os epicureus materialistas, para os estoicos, quanto para os neoplatonistas, a ideia de que espírito pode assumir matéria, tudo era, a filosofia grega naquela época não admitia em nenhuma vertente a possibilidade do divino se tornar material humano para sempre, ou existir na forma material. Podia existir provisoriamente quando os deuses desciam lá do Olimpo para se misturar com os homens e voltavam depois, mas não nas condições que Paulo estava falando. Então, quando viram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram. Outros disseram a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião, que pode ser entendido de duas maneiras. Depois de falar sobre isso, ou então dizendo, eu quero saber mais sobre isso, você pode falar sobre isso em outra ocasião? O tom muda, né? Como a gente não sabe o tom, a gente não sabe se aqui é um segundo grupo que rejeitou, ou um grupo que ficou no meio dizendo assim, eu quero saber mais a respeito disso. Fica a dúvida aí. E a essa altura, verso 33, Paulo se retirou no meio deles. Ele percebeu que já não tinha mais ouvidos, que quem tinha de ouvir, ouviu. O pessoal deve ter se levantado, começado a sair, e Paulo seguiu aqui a recomendação de Jesus, não lanceis as vossas pérolas aos porcos.